O anjo em sua casa. Anjos são seres sobre os quais gostamos de falar. Eles não parecem assustadores como os demônios. Muitas crianças adoram ouvir histórias onde um anjo salva uma criança ou como Deus enviou um anjo para salvar pessoas. Também chamamos pessoas de anjos por causa de sua atitude e da maneira gentil com que se comportam. Se alguém te ajuda de forma altruísta, você os chama de anjos. A palavra anjo é usada para diferentes propósitos e diferentes pessoas. Um marido pode chamar sua esposa de anjo por causa de sua atitude ou beleza que ela possui. Em geral, anjos são servos de Deus. Eles são aqueles que Deus envia para realizar algumas tarefas no céu e na terra. E a verdade é que a Bíblia é um livro sobre anjos. No cristianismo, os anjos têm um grande papel em nossas vidas, em nossas famílias e em todas as áreas de nossas vidas. Mesmo enquanto você está me ouvindo agora, há uma grande probabilidade de que pelo menos um anjo esteja presente em sua casa. Não é maravilhoso? Salmo 91, versículos 11 e 12 dizem: Pois ele dará ordens aos seus anjos a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Ler essa parte da Bíblia nos faz agradecer a Deus. Muitas vezes negligenciamos ou prestamos menos atenção aos anjos aqui. Nem mesmo pensamos nas tarefas que eles têm de nos manter seguros. Honestamente, precisamos agradecer a Deus por enviar anjos para nos proteger. O presidente tem o departamento do serviço secreto o protegendo, os melhores dos humanos cuidando dele. Mas você, por outro lado, tem os anjos secretos observando você, cobrindo suas costas. Há casos em que Deus enviou seus anjos para um trabalho especial. Deus enviou anjos para Ló, que era sobrinho de Abraão. Eles se separaram, e Ló foi para Sodoma e Gomorra. O pecado das pessoas em Sodoma e Gomorra era tão grande que Deus decidiu destruí-los. Anjos foram enviados a Ló para avisá-lo sobre a iminente destruição que viria sobre a cidade. Eles também foram enviados a Ló para guiar sua família para fora da cidade. Gênesis 19, versículo 1 diz: Os dois anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os viu, levantou-se e foi ao encontro deles, prostrando-se rosto em terra. O principal trabalho desses anjos era guiar a família de Ló para fora daquela cidade que seria destruída. Gênesis 19, versículo 16. Enquanto ele relutava, os homens seguraram suas mãos, as mãos de sua esposa e as mãos de suas duas filhas. O Senhor foi misericordioso com ele, e eles o tiraram da cidade e o deixaram fora dela. Da mesma forma que os anjos do Senhor ajudaram a família de Ló a sair da cidade para salvá-los da destruição, Deus também enviou anjos para você e sua família para mantê-los a salvo de qualquer mal que possa acontecer ao seu redor. Os anjos estão sempre ao seu redor e não tiram os olhos de você. Há um anjo em sua casa. Jacó viu anjos em seu sonho. Muitas vezes fechamos os olhos para o fato de que neste sonho, os anjos estão subindo e descendo a escada. Há alguém no topo da escada, e esse é o Senhor Deus. Isso significa que esses anjos estão constantemente se movendo do céu para a terra, cumprindo suas missões. Eles estão sempre saindo da presença de Deus para realizar o que lhes foi ordenado. Uma das coisas que lhes é ordenada é manter você e sua família em segurança. Eles estão em sua casa o tempo todo, cuidando de você. Por isso você não precisa se preocupar. Deus os enviou aqui para estar com você. Mateus 18:10 diz: Guardai-vos de desprezar algum destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai que está nos céus. Eliseu estava cercado pelo exército sírio, e seu servo ficou apavorado, e contou a Eliseu sobre o exército. Eliseu não se preocupou, e orou para que Deus abrisse os olhos de seu servo para ver. Então, quando o servo de Eliseu se levantou cedo e saiu, ficou surpreso ao ver um exército cercando a cidade com cavalos e carros. Ele ficou aterrorizado e com medo do que seus olhos estavam mostrando. Ele sabia que estavam condenados e prontos para a destruição. Não devemos ser rápidos em julgar o servo, porque acredito que isso é algo que também fazemos com frequência. Olhamos para as situações, tempestades e inimigos que nos cercam no mundo físico
e esquecemos que temos o Senhor ao nosso lado. O que esse servo não conseguia ver era o que já havia sido feito no mundo espiritual. Já havia um grande exército do Senhor preparado para defendê-los. Eliseu teve que intervir, orando a Deus para abrir os olhos do servo, para que ele pudesse ver aqueles que estavam a favor deles. E quando seus olhos foram abertos, ele ficou maravilhado ao ver um grande exército do Senhor protegendo-os do ataque do exército sírio. 2 Reis 6,17 diz: Então, Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tudo isso aconteceu através da oração de Eliseu. Isso mostra o poder da oração em nossas vidas. Quero destacar esse ponto. Deus tem recursos e poder que você desconhece. Sim, a situação em que você se encontra pode parecer sem saída, mas você tem Deus, cujos caminhos estão acima dos seus caminhos. O servo só viu o exército diante dele, assim como talvez você só consiga ver os problemas diante de você, sem conhecer as infinitas fontes de recursos que Deus tem à disposição. Se os inimigos acham que o cercaram, se eles acham que o pegaram e que não há mais para onde ir, o Senhor enviará guerreiros celestiais com seus carros de fogo para derrotá-los. Quando se trata da segurança de seus filhos, Deus não hesita em enviar anjos em multidão para manter seu povo seguro. Essa é a confiança que temos em Deus por meio de Cristo, que estamos sempre seguros porque os anjos estão sempre ao nosso redor. Não devemos agir como se esses anjos não existissem. Devemos sempre agradecer a Deus por enviá-los. Há um anjo em sua casa. Os anjos estavam com Jesus durante toda a sua vida. Há muitos relatos na Bíblia em que o anjo do Senhor apareceu às pessoas e fez coisas grandiosas. Quando o anjo do Senhor aparece, há 4 coisas que eles fazem. Eles avisam, instruem, abençoam e destroem. Precisamos entender que, como cristãos, todos nós precisamos dos anjos do Senhor para nos guiar. Quando oramos por proteção, isso não significa que Deus não está nos vendo ou que Ele está ocupado demais para nos observar, mas sim que Ele envia seus anjos para estarem ao nosso redor. Os anjos estão ao nosso redor por ordem de Deus. Eles lutam por nós, afastam o mal de nós e levam nossos pedidos a Deus. A Bíblia também nos aconselha a sermos bondosos com todos e ajudar aqueles que precisam. Hebreus 13:2 diz: Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Quais são as coisas que os anjos em sua casa farão por você e sua família? Em primeiro lugar, eles sempre estarão ao seu redor para protegê-los e livrá-los. Salmos 34:7 diz: O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Às vezes, acidentes acontecem em casa que podem ser fatais. Pequenos erros podem causar grandes estragos, mas de alguma forma que você não entende, eles não ultrapassam o que você pode controlar. Não é apenas a natureza, são as obras do anjo enviado por Deus para estar em sua casa. Houve um problema na instalação elétrica da casa de um homem cristão. Ele verificou e acreditou que era algo que ele poderia consertar. Ele tentou consertar, mas sem saber fez uma conexão errada que poderia causar um incêndio. Ele foi ao interruptor para acender a luz e, ao tentar fazer a troca, nada funcionou. A luz não acendeu. Ele não teve escolha a não ser chamar uma empresa para verificar. Depois de verificar, eles foram até o homem e perguntaram: Como é possível que esta casa não tenha pegado fogo até agora? O homem ficou confuso e eles explicaram o que deveria ter acontecido. Esse homem pode não ter visto um anjo impedindo o dano que deveria ter acontecido fisicamente, mas há anjos na casa protegendo os moradores. Às vezes, você se esquece de desligar o forno e nada de grave acontece. Segundo, eles te guardam. Êxodo 23:20 diz: Eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde no caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Existe maldade no mundo agora mesmo. Em todos os lugares que você olha, coisas ruins estão acontecendo. Deus prometeu que enviaria seus anjos para nos guardar. Não importa para onde viajamos, eles sempre nos seguirão, porque estão lá para nos proteger. O Senhor tem nos abençoado, nos fornecendo tudo o que precisamos, e Ele continua nos protegendo. Quando estamos cercados pelo mal,
O Senhor enviará seus anjos para nos guardar e nos levar em segurança. Isso é o que desfrutamos como cristãos. Sempre que estivermos em necessidade, Deus também pode usar qualquer pessoa como seu anjo para ajudar ou suprir nossas necessidades. Essas pessoas que Deus usa como anjos podem ser pessoas que conhecemos, podem ser nossos parentes. Mas isso é Deus usando-as para nós. Temos anjos visíveis ao nosso redor e aqueles que não podemos ver, que estão lá para manter todos nós em segurança. Se há algo pelo qual você deve agradecer a Deus, agradeça por seus anjos. Lembre-se, há um anjo em sua casa.